Nos libertou através da verdade, unidos no seu amor. O Pai unido, o nosso entendimento, em sua grande e perfeita bondade, Ele nos fez luz para que o mundo reconheça que Jesus é o Senhor, para que a igreja cresça, proclamando seu amor. Meu irmão de coração, posso ver Jesus em você e no amor do nosso Pai. Unidos vamos caminhar e o mundo conhecerá que Cristo vive em nós. Para que o mundo reconheça que Jesus é o Senhor, para que a igreja cresça, proclamando seu amor. Meu irmão de coração, posso ver Jesus em você e no amor do nosso Pai. Unidos vamos caminhar e o mundo conhecerá que Cristo vive em nós. E o mundo conhecerá que Cristo vive em nós. Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Boa noite. Que a paz e a graça de Deus e de Cristo Jesus estejam com cada um. Amém? Amém. Bom estarmos nesse primeiro dia da semana para prestar este culto ao Senhor. Nossos irmãos lá em Mato Grosso também nos honram com sua presença aqui. Meus irmãos de esperança, né? Graças a Deus. Somos uma família. Estamos aqui para louvar o Senhor por tudo que Ele tem feito por nós, na pessoa de Jesus. Vamos abrir nossa Bíblia lá em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 1, vamos ler até o 11. Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 1, vamos ler até o 11. Passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, Salomé, compraram aromas para ir ungido no primeiro dia da semana. Foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas a outras: quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que a pedra já estava removida e era muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de roupas compridas, brancas, e ficaram espantados. Porém ele disse: não vos assustem, buscai a Jesus Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde puseram.
Mas ide dizer a seu discípulo e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia, e ali vereis como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partiu, ela anunciou aqueles que tinham estado com ele, quais estavam tristes e chorando, e ouvindo eles que ele dizia que tinha sido visto por ela, não creram. Esse texto fala da ressurreição de Jesus. É interessante que nesse texto aparece apenas mulheres, né? As mulheres também eram presentes na vida de Jesus. Jesus estava sempre servido por mulheres. E Jesus apareceu primeiro a uma mulher, Maria Madalena, da qual ele havia expulsado 7 demônios. E ela divulgou a notícia para os seus discípulos e diz que eles não creram, não acreditaram. Ou seja, naquele período entre o sepultamento de Jesus e a sua ressurreição, houve uma descrença grande, houve um vazio. Aquelas pessoas que tinham estado com Jesus, tinham ouvido que ele havia de ressuscitar ao terceiro dia, não estavam acreditando ainda sobre esse assunto. E é tanto que algumas mulheres, como eu falei, elas já tinham preparado aroma para irem ao sepulcro e ungir o corpo do Senhor. Mas ao chegarem lá, o Senhor havia ressuscitado. A ressurreição, a partir da ressurreição, é como que tivesse se acendido ali uma luz no fim do túnel. A partir da ressurreição, a fé em Cristo, aqueles que esperavam em Cristo, passaram a poder exercer e a poder a alimentar a fé e a esperança. A ressurreição de Jesus foi a última etapa da missão dele aqui na Terra. Lá na carta aos Coríntios, lá nós vemos que lá havia uma controvérsia sobre a ressurreição. E lá Paulo ele dá uma ênfase muito grande a respeito da ressurreição. Lá na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, é um dos capítulos mais longos daquela carta, que Paulo escreve para a igreja de Corinto. Capítulo 15, a partir do versículo 11, Paulo diz: então, ou seja ele, pregamos e assim haveis escrito. E se prega que Cristo ressuscitou
mortos, como dizem alguns entre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação e é vã a nossa fé. E assim somos também considerados como falsos testemunhos de Deus, por testificamos de Deus que Cristo, que ressuscitou Cristo, o qual, porém, não ressuscitou. Se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permanece em os vossos pecados. Então, Paulo aqui ele dá uma grande ênfase sobre a ressurreição de Jesus. E ele chama a atenção daqueles irmãos que eles precisavam sim acreditar que Jesus havia ressuscitado. Inclusive, nesse próprio capítulo aqui, Paulo vai falar que Jesus também apareceu para ele. Depois de sua ressurreição, apareceu também para ele. Ou seja, ele se mostrou que realmente ele tinha sido ressuscitado e ele trouxe essa esperança para toda a humanidade. O apóstolo Paulo também diz lá no capítulo 4, versículo 25 de Romanos, ele diz que Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Então, isso mostra que depois da ressurreição de Jesus, nós sim, a humanidade sim, pôde ter esperança. A humanidade pôde sim alimentar essa esperança e alimentar a fé. A fé, como o autor de Hebreus diz, que é o fim do fundamento daquilo que é Hebreus, temos decorado, Hebreus capítulo 1, Hebreus 11, versículo 1. Hebreus 11, 1, o autor diz: ora, a fé é o fim do fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, a partir da ressurreição de Jesus, a humanidade passou assim a alimentar, passou assim a alimentar a fé e a esperança, ou seja, o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. E nós, hoje, quando nós passamos a alimentar essa fé, essa esperança, nós passamos a alimentar essa fé e essa esperança depois de nossa conversão a Cristo. Porque a Bíblia diz que nós fomos perdoados nossos pecados, nós recebemos o nome do Espírito Santo. Lá em Colossenses, na carta aos Colossenses, Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2, versículo 12, Paulo diz: sepultado com ele no batismo, nele também ressuscitado, pela fé que ele deu, ele ressuscitou os mortos, quando estavam mortos nos pecados, na circuncisão da vossa carne, ele justificou juntamente com ele, perdoando todas as ofensas, havendo buscado a cédula que era contrário nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrário, e tirou-nos de nós,
na cruz. Então, estávamos mortos, estávamos sem esperança. Quando nós estamos vivendo a nossa vida lá no mundo, quando nós estávamos vivendo a nossa vida no mundo, sem Cristo, não havia nenhuma esperança. Nós não podia alimentar nenhuma esperança, não existia fé. Mas quando nós entendemos a mensagem do Evangelho, quando nós fomos sepultados juntamente com Cristo, nós ressuscitamos juntamente com Ele. Houve uma ressurreição, né? Nós ressuscitamos. A Bíblia diz que Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana, como o texto diz. E nós ressuscitamos juntamente com Ele. Independente do dia do nosso batismo, se foi domingo, se foi segunda, nós ressuscitamos juntamente com Cristo para viver uma vida nova, para viver em novidade de vida, para poder alimentar a nossa fé e a nossa esperança. Paulo fala isso em Romanos capítulo 6. Em Romanos capítulo 6, versículo 3, Paulo diz: por não sabeis que todos quantos foram batizados em Cristo, foram batizados na sua morte, e só porque fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou de morte, pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. Ou seja, a nossa nova vida é onde nós vamos viver para obedecer a Jesus, obedecer ao Evangelho e alimentar a fé e essa esperança de vida eterna. E em Romanos, no capítulo 1, versículo 16 e 17, Paulo fala desse poder, do poder que a palavra, o Evangelho, aquele ato de Jesus morrer, de ser sepultado e de ressuscitar ao terceiro dia, o poder que tem de nos salvar. Romanos capítulo 1, versículo 16, 17 diz: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro de judeu e também de grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Então, é como Deus pode hoje salvar. É como hoje nós podemos ter fé. É como hoje nós podemos ter esperança. E quando nós entendemos que Deus fez através do seu Filho, dando ele para morrer por nós, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia. Então, essa é a forma que nós temos hoje de esperar, de confiar no Senhor. Romanos, capítulo 6, voltando lá para Romanos, capítulo 6, versículo 16, versículo 17, Paulo diz: não sabeis vós a quem vos apresentais para lhe obedecer, sois servos daquele que obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, eu tenho sido servo do pecado, obedecer a forma de doutrina a que for entregue. Então, quando nós não éramos cristãos, quando nós não tínhamos um entendimento do Evangelho, da verdade, nós estávamos a serviço do pecado. Mas quando nós entendemos, quando nós abrimos nossos
arrependimento, que entendemos, que nos convertemos, que fomos sepultados juntamente com Cristo, ressuscitamos juntamente com Ele, nós passamos a ser filhos de Deus, filhos obedientes a Deus, passamos a viver a serviço da justiça. Recebemos de coração, Paulo diz, recebemos de coração a forma de doutrina, aceitamos a forma que Deus deu para nos salvar, para nos perdoar de nossos pecados. A carta aos Hebreus, no capítulo 10, lá em Hebreus capítulo 10, versículo 22, versículo 23, diz: cheguemos com verdadeiro coração, inteira certeza do fé, temos corações purificados da má consciência, o corpo lavado com água limpa, temos firme a confissão de nossa esperança, porque fiel é o que nos prometeu. Então, o autor de Hebreus chama a atenção dos irmãos e diz: agora nós podemos chegar a Deus, porque nós somos limpos, nós somos purificados, nós estamos seguindo o novo e vivo caminho que Ele nos consagrou. Então, agora podemos nos aproximar. Aí ele diz: então chegamos com inteira certeza de fé, com o coração verdadeiro, e o purificar da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Ou seja, está lembrando que nós passamos pelo batismo. E retenhamos firme, o autor diz: retenhamos firme essa confissão, porque fiel é quem nos prometeu. Deus ele prometeu e Ele é fiel para cumprir a sua promessa. A sua promessa está de pé. A sua promessa estará de pé até o dia que o Senhor voltar para toda a humanidade. A Bíblia diz que Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou, subiu ao céu e um dia ele voltará. Em Hebreus capítulo 9, para Hebreus capítulo 9, versículo 27, versículo 28, ele diz: aos homens está ordenado morrer uma vez, depois do juízo. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar o pecado do mundo, aparecerá a segunda vez sem pecado, para quem espera para a salvação. Tá bom. Está morto, nem seu filho Jesus se livrou dela, porque ele morreu por nós. Essa hora que Deus deu a todo homem morrer uma só vez. Só que seu filho Jesus, ele morreu, foi sepultado e ressuscitou. Está à destra do Pai e ele um dia voltará para buscar aqueles que o esperam para aqueles que estão vivendo em novidade de vida, para aqueles que têm essa esperança em Cristo. Então, irmão, que possamos continuar, que possamos perseverar como cristãos, como irmãos, a serviço da justiça, para que assim possamos, naquele dia, o Senhor poder
poder dizer: vim, bendito de meu Pai, por por herança de Deus, está preparado desde o Só mais uma vez aqui, Hebreus capítulo 10, versículo 24, diz: consideremos-nos uns aos outros para nos estimular ao amor e às boas obras. Nessa caminhada nós precisamos estar juntos, estar estimulando uns aos outros. Hoje nós estamos aqui todos sendo estimulados pelos outros. O autor também diz: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, tanto vai, veja que se aproxima aquele dia. Então, é isso. A nossa vida, a nossa esperança é essa: viver admoestando, viver considerando uns aos outros, viver em comunhão, viver alimentando essa esperança de vida eterna. E Romanos capítulo 6, versículo 22, vou encerrar. Romanos capítulo 6, versículo 22. Ele diz, Paulo, escrevendo ao Romanos, ele diz: mas agora, libertado do pecado, feito servo de Deus, tendo fruto para a santificação e para a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, nós temos essa esperança, nós temos essa fé, porque nós fomos libertos do pecado. Nós temos um fruto para a santificação. E na nossa perseverança, na nossa vida nova que nós temos em Cristo, e dela é a vida eterna. Pedro fala isso, né? Na sua carta. Né? A vida eterna. Porque o salário do pecado, a recompensa daqueles que não se submetem a Jesus, seu Evangelho, o salário, a recompensa do seu pecado é a morte, é a separação eterna de Deus. E possamos ter força, buscar coragem para continuar. Amém, irmãos? Amém. Obrigado, irmão, pela mensagem. Mensagem essa que fala sobre o Evangelho, né? A morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo. Pela sua ressurreição, é o fato de dia do Senhor estarmos aqui, porque nós escutamos esse Evangelho. Amém? Irmãos, quarta-feira estamos aqui no nosso estudo, né? A carta de Deus está sendo muito bom. Eu queria desde já convidar e convocar, né? Eu quero convocar a igreja do Barroso, domingo, dia 16, se for da permissão de Deus. Nós vamos estar aqui às 7 horas da manhã para ter um momento de oração, de comunhão. E quando for umas 8 horas, nós vamos sair dessas ruas propagando este Evangelho, a qual o irmão Osíris trouxe hoje aqui para cada um de nós. Anunciando, porque o nosso dever é anunciar, é pregar. Jesus só mandou nós ir. Nós temos que lançar o quê? A semente. Quem é que vai dar o crescimento? É Deus. Então a nossa obrigação, meus amados, é lançar a semente, é propagar esse Evangelho. E o resultado, quem vai dar é Deus. Por que eu falo isso? Porque muitas das vezes, desde que foi começado esse trabalho aqui no Barroso, nós não paramos de estar lançando a semente aqui nesse bairro.
E até agora não veio nenhum visitante. E às vezes alguns irmãos podem até desanimar, né? Ficar desanimado, porque não está tendo o quê? O resultado. Mas só que nem eu falei, meus amados, o nosso dever é só lançar a semente. O resultado e o crescimento que vai dar é Deus. Quantos anos Noé passou pregando de novo? E quem foi que se salvou? Só se salvou Noé, a sua esposa, os seus 3 filhos e as suas 3 noras. E enquanto Noé fazia a arca, eles estavam pregando no dilúvio. Cadê os familiares de Noé? Cadê os irmãos de Noé, as irmãs de Noé? Porque ele tinha familiares. Cadê eles? Foi mais 100 anos de pregação. Foi quase 100 anos, mas Noé não desistiu de estar o quê? Pregando de novo. Ele continuou o quê? Pregando. Então, meus amados, o que vai permanecer é os remanescentes. Mas que eu e você, nós não vemos ter nas nossas mãos o sangue, né? E eu posso falar a condenação dessas pessoas. Nós possamos ser realmente aqueles atalaias que estão sempre o quê? Anunciando o Evangelho do Senhor, para que Cristo não venha cobrar de mim e de você. Amém? Então está aqui a convocação para a igreja do Barroso. Agora cabe você vir ou não. Que Deus seja louvado. Vamos ficar de pé, a gente já quer agradecer mais uma vez o nosso irmão de Campo Grande. É uma alegria imensa para nós poder conhecer novos irmãos, né? Eu estava até pensando em Campo Grande, mas o nosso irmão disse que tem muito jacaré. Aí eu tenho medo de jacaré, né? É meio perigoso, né, irmão? Então é melhor ficar aqui. É uma alegria. Não é, meu irmão? Se for, vai ser bem recebido. Amém, amém. Pois para nós é uma alegria ter vocês hoje aqui conosco, o nosso irmão Ivan, sempre está aqui conosco, com família. E isso é muito bom. Que nem o nosso irmão falou, que nós possamos estar sempre nessa comunhão e estimulando uns aos outros. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, muitíssimo obrigado, Senhor, porque hoje nós vamos sair daqui não da mesma maneira, Pai, que nós entramos. Mas nós vamos sair daqui hoje mais renovados, Pai, com a tua palavra e com o poder do Espírito Santo, Pai, que habita em nossas vidas. O que nós temos é só te agradecer, Pai, pelo teu grande amor e pela tua grande bondade. Senhor, meu Deus, eterno Pai, eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, do jeito que o Senhor nos trouxe até aqui hoje, Pai, que o Senhor possa nos levar até os nossos lados novamente, que nada venha nos acontecer, Pai, nos livre do acidente, de todo intestino do mal. Senhor, meu Deus, eterno Pai, eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, desde já, pela segunda, pela terça, pela quarta, pela quinta, até o próximo domingo, Pai, que estaremos aqui, se for da tua vontade, se o Senhor não voltar logo. Mas eu entrego esses dias, Pai, em tuas mãos, que o Senhor possa estar no controle de tudo e de todas as coisas. Entregue nossas vidas em tuas mãos. Eu entrego a tua igreja, Pai, aonde eu estiver reunido em qualquer parte do mundo. Ser conosco, faz assim, ó Deus. Aqui eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Cunhado, mas você vai se batizar. Vai, em nome de Jesus. Parabéns pra você, essa data querida, muitas felicidades, vamos falando de vida. Parabéns pra você, essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe, cara. Estamos no crescendo. Já que nasceu. Vai cuidar,